Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos. Mais um domingo, mais uma ceia, mais um privilégio que nós temos de estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Eu estava orando agora há pouco e agradecendo ao Senhor por poder estar na casa dEle, porque eu sei que um dia nós seremos privados disso. E eu não sei quanto a você que está tão acostumado a estar em casa, está querendo ficar mais em casa, ou se seu sonho agora é ir para um shopping, é comer fora num dia das mães, num restaurante. Qual a tua fome agora? Qual o teu desejo agora? Teu desejo é partilhar das coisas mais que agradam mais o nosso corpo, ou também, né? Porque isso também não é pecado. Não é pecado você querer ir ao shopping, não é pecado a gente querer um presente, não é pecado a gente querer almoçar fora. Isso não é pecado de jeito nenhum. Mas desde que a gente também tenha sede de estar na presença de Deus, de estarmos em comunhão, de voltarmos ao lugar secreto, de ter o teu lugar secreto na tua casa. Então uma coisa tem que estar, né, juntamente com outra. Então quero te convidar, em nome de Jesus, a estar orando agora, por este momento, em que eu creio que o Senhor irá falar conosco, porque Ele falou comigo através dessa palavra. E eu quero pedir em nome de Jesus que você se concentre, que você não deixe nenhuma ave de rapina roubar esse tempo. Não deixe nenhuma ave de rapina tirar aquilo que o Senhor quer para a tua vida hoje. Amém? Pai querido, em nome de Jesus eu quero te glorificar. Quero te louvar. Quero te dar graças, Senhor, porque o Senhor está conosco. Quero te dar graças porque por mais uma semana o Senhor nos sustentou. Nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui nos guardou o Senhor. Quero te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor preparou o dia de hoje. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que não pode cair uma folha de uma árvore sem que o Senhor permita. E tudo hoje, Senhor Jesus, está dentro da tua permissividade, dentro da tua vontade e dentro do teu propósito e do teu plano, dos teus planos. Nós queremos somente te glorificar. Nós queremos somente te adorar. E dizer a ti, Senhor, eis-nos aqui. Nós precisamos do Senhor. E nós queremos, Senhor Jesus, ser bênção nas tuas mãos. Queremos ser vasos de honra. Que o Senhor venha mover em nosso homem interior, nos nossos corações, o teu querer, Senhor. Que acima de toda e qualquer vontade nas nossas vidas, venha prevalecer a vontade do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Eu quero somente, Senhor Jesus, ser instrumento do Senhor neste momento, sobre as nossas vidas. Da mesma forma que o Senhor falou comigo através da tua palavra, que eu possa, Senhor Jesus, transmiti-la segundo a tua vontade. Sem nenhum achismo, sem nenhum humanismo, mas somente, Senhor Jesus, segundo o poder da tua palavra, que somente Ele é quem pode transformar. Somente o teu Espírito Santo é quem pode convencer. Eu quero, Senhor, dizer que eu dependo totalmente dEle agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem Atos, capítulo 28, último livro de Atos. Capítulo 28, os dois últimos versículos. Amém? Diz assim: por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou começar com esse texto, porque para chegar nele houve uma história tremenda na vida de Paulo. Isso aqui eram os momentos finais da vida de Paulo. E o pano de fundo desse cenário, desse texto, remota mais ou menos no ano 67 da nossa era, da era cristã, 67 depois de Cristo. Paulo estava em Roma, preso pela segunda vez. E quem era o imperador era Nero. E no ano 64,
houve um incêndio muito grande lá em Roma, que consumiu 10 das 14 cidades que havia em Roma. Dessas 4 que restaram, porque 10 foram consumidas, dessas 4 que restaram, 2 delas tinham uma grande concentração de judeus e uma grande concentração de cristãos. E isso foi um álibi, diz a história, alguns historiadores, para que Nero colocasse a culpa do incêndio, que vinha dele mesmo, no povo cristão. E com isso o povo cristão foi tão perseguido, de uma maneira como nunca. As luzes que iluminavam as ruas de Roma eram os corpos dos cristãos pegando fogo em grandes colunas colocadas na cidade, em grandes postes, e os corpos dos cristãos iam ali pegando fogo e iluminando as cidades. Se você quiser ter uma visão muito clara disso, você pode assistir o filme O Apóstolo Paulo, né, amor? Ele mostra, realmente, ele entra nessa época, em que o povo estava sendo ali consumido por Nero, pelo Império Romano, pegava fogo. Bastava dizer que era cristão, que eles eram consumidos. E, no meio desse cenário político e religioso, que estava acontecendo naquela época, Paulo estava lá preso. Porque ele apelou para Roma no seu último momento em que ele foi preso, ele apelou por César e ele teve que ir a Roma. E era a segunda vez que ele estava preso, que ele ia para lá e ele ia preso. Paulo sempre desejou ir para Roma. Nas cartas dele, ele fala da vontade que ele tinha de ir para Roma. Quando ele fala com os romanos, ele mostra a vontade, ele mostra os planos dele, né, em Romanos, para que ele fosse para lá. E ele queria ir em alegria, ele queria ser bem recepcionado pelos irmãos, ele queria chegar lá para poder pregar, para poder partir o pão, para poder visitar, para poder estar em comunhão com os irmãos. Dentro dos planos de Paulo, ele queria estar em Roma, ele planejou ir para Roma bem antes, mas numa situação totalmente diferente. Ele desejou ir diversas vezes, mas lá em Romanos 1, de 1 a 13, lá mostra que ele foi impedido pelo Espírito de ir. Lá em Romanos 1 a 13, ele conta para os romanos, ele fala, olha, eu fui impedido pelo Espírito de ir para Roma. Então eu gostaria muito de ir, mas eu fui impedido até agora. Então ele planejou ir, mas ele não foi. E quando ele volta lá para Roma, ele volta numa situação aparentemente de muita humilhação, porque ele já havia passado tantas coisas, dentro desse momento de chegar para Roma, ele já tinha passado por um naufrágio lá em Malta, né? Ele passou por um naufrágio, e aí ele chega lá, preso, ele chega em cadeias, ele chega com uma situação em que ele não sabia se iria voltar, na realidade, ele tinha certeza que ele não iria voltar, e ele fica ali aprisionado. E ainda chega em Roma, dentro de um cenário político e religioso terrível. Era um cenário político e religioso terrível. E eu queria fazer um paralelo conosco, dentro desse início, porque quantos planos nós fizemos? Quantos planos atualmente, ou em dezembro, você deve ter feito, nós fizemos para o ano de 2020? Quantos projetos foram iniciados e não conseguiram ser dados sequências até agora? Quantos sonhos tiveram que ser postergados? Quantos casamentos foram desmarcados? Quantas festas foram desmarcadas? Os buffets estão aí passando por uma situação difícil, porque quantas festas foram desmarcadas? Quantos casamentos talvez tenham sido desmarcados? Quantos aniversários não aconteceram? Quantas comemorações planejadas não aconteceram? Quantas viagens adiadas? E que talvez nem voltem a acontecer esse ano, por conta de férias que foram antecipadas na maioria das empresas?
Tudo isso para dizer, meu querido e minha querida, que embora os nossos planos muitas vezes sejam bons, o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. E o desejo de Paulo era ir para Roma antes, numa situação diferente, só que o tempo de Deus para ele não era aquele tempo que ele estava planejando. E nas nossas vidas, muitas dessas coisas que nós planejamos não estão dentro do tempo que Deus planejou para nós. Não estão dentro do tempo que Deus planejou para nós. Só que o que eu tenho para dizer dentro desse início é que quando muitas portas estão fechadas, quando muitos dos nossos caminhos estão fechados, quando muitos desses caminhos estão fechados para nós, quando muitos desses sonhos, desses planos, desses acontecimentos não ocorreram, eles talvez estejam frustrados, e muitos até vão ter que replanejar de uma maneira diferente. Muitos de nós vamos ter que, como muitos coachings dizem hoje, ressignificar as suas vidas, ressignificar os seus planos, ressignificar os seus propósitos. Eu quero dizer para você que muitas vezes, quando os nossos caminhos estão fechados, Deus está abrindo uma porta maior. Deus está abrindo uma porta maior. Porque na agenda de Deus, esse impedimento que houve na vida de Paulo era para um benefício maior para a igreja de Roma. E para a igreja de hoje, para a igreja dos nossos tempos. O impedimento que havia o impedimento de Deus para que Paulo, naquele momento que ele queria, fosse a Roma, o impedimento que houve na vida dele havia um propósito muito maior, havia algo que iria transcender a história. Atos 23, 11. Deus havia contado para Paulo que ele não iria. E Deus havia contado para Paulo o que iria acontecer depois. Então, antes de ler, eu queria falar para você, antes de ler esse versículo, que o plano de Deus, com esse impedimento na vida de Paulo, eu quero trazer isso para as nossas vidas, porque tudo tem, nós já falamos isso diversas vezes, mas eu quero trazer uma palavra de encorajamento, segundo o propósito de Deus. Eu gosto de trazer um paralelo do nosso tempo com o tempo da palavra de Deus, ou do tempo da palavra de Deus com o que nós estamos vivendo, porque a Bíblia ela é cíclica. A Bíblia, ela fala conosco no nosso tempo, ela é atemporal. Ela fala conosco, ela mostra quais são as receitas. Se a gente quiser entender os propósitos e os caminhos de Deus, é só nós nos situarmos nela. E Paulo vivia esse momento em que ele havia sido impedido de fazer coisas, mas era para um propósito maior, porque quando ele foi impedido de ir para Roma, ele escreveu a carta aos Romanos. Que, como alguns historiadores falam, seria um quinto evangelho. Seria o evangelho de Paulo. Se você quer aprender a ser igreja gentílica, lê Romanos. A carta de Paulo aos Romanos ensina o cristão a ser cristão. É um resumo do que Deus trouxe para Paulo a respeito do chamado, do propósito dele quanto aos gentios. E por isso muitos historiadores dizem que seria um quinto evangelho. A carta de Paulo aos Romanos é algo muito tremendo. E não é à toa que eu sempre falo para o meu esposo, dos livros do Novo Testamento, eu amo ler a carta aos Romanos. Eu revisito ela muitas vezes. Então, aquele impedimento tinha um propósito. E a visita de Paulo a Roma não era só um sonho dele, mas também era um projeto de Deus. Paulo revisitar Roma não era só um projeto dele, era um projeto de Deus. Estava na agenda de Deus isso. Lá em Atos 23, 11, diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando Paulo foi preso no Sinédrio judaico,
por ter testemunhado ousadamente, o próprio Deus aparece para ele e avisa para ele: você vai até Roma. Tenha coragem. O que eu quero dizer para você, trazendo um paralelo para as nossas vidas, é coragem. Coragem, porque dentro desses caminhos que parecem fechados, Deus tem sempre uma porta aberta. Deus tem sempre uma porta aberta para nós nos ressignificarmos, para nós nos mapearmos e sermos melhores. Para nós sermos melhores, para nós sermos trabalhados pelo Senhor. E hoje todos nós estamos em meio a uma situação que não foi planejada por nós. Nenhum de nós planejou esse momento. Quem de nós achava que a partir de março não ia ter mais mobilidade? Quem de nós achava que não iríamos ter mais a festa de aniversário, que no Dia das Mães a gente não ia almoçar fora, né, Elaine? Tem que almoçar em casa mesmo, fazer a comidinha, né? Ainda tem que fazer a comida. Quem de nós achava isso? Obrigada, viu, Elaine? Quem de nós achava isso? Qual de nós planejou o que está acontecendo hoje? Qual de nós imaginava? Qual foi o prognosticador, né? Que teve essa assertividade. Mas Deus, no meio de toda a situação, como nós sempre falamos, Ele tem uma oportunidade para as nossas vidas, e esse é um momento grande que eu quero trazer sobre meu coração, sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Esse momento em que talvez você esteja enclausurado na tua casa, com pouca mobilidade, é um momento que Deus está dando para nós uma oportunidade tremenda, e eu vou mostrar isso através desses versículos que nós lemos em Atos, o que Deus fez com Paulo. Paulo estava em cadeias. Paulo estava preso. Esses dois versículos, 30 e 31 de Atos 28, diz que Paulo estava preso. Já havia 2 anos, ele já estava preso em Roma. Ele alugou a casa dele, mas ele estava preso na casa dele. Só que era um detalhe, ele estava algemado. Toda a guarda, a tropa de elite de César, que eram os guardas, era a tropa de elite, não tem mais o que falar, era a tropa de elite de Nero, estava se revezando em algemas com Paulo. Então Paulo ficava algemado junto com um guarda. Era um turno de 6 horas cada guarda. Cada dia eram 4 guardas diferentes que estava algemado com Paulo. Todos os dias vinha um guarda diferente que ficava 6 horas com Paulo algemado. E Paulo estava na casa dele e estava preso, literalmente. Só não estava numa cela, porque ele era romano. E assim como Paulo, nós nos sentimos muitas vezes presos. Só que Paulo, dentro daquela prisão, ele em nenhum momento se sentia prisioneiro. Porque ele sabia que Deus estava fazendo algo com aquela situação. E eu quero chamar a atenção minha e tua, porque nessa situação Deus está dando oportunidade para nós, para você, pai, de ser verdadeiramente um pai. E está dando chances de você, mãe, verdadeiramente ser mãe. Não atribuir mais à escola a educação do seu filho. Ao pai, não atribuir mais a culpa da criação dos filhos à mãe, porque você está dentro de casa. E você está tendo toda a oportunidade do mundo de mostrar que você é pai, em todos os sentidos. Que você é pai para exortar e é pai para amar. Que você é marido para ser autoridade, mas também para exercer a autoridade espiritual em casa. Para prover, mesmo que a situação esteja difícil, para usar a criatividade de Deus,
para trazer responsabilidade do sustento para você e saber o que você vai fazer. É um momento de nós filhos sabermos ser filhos. Não achar que os pais são os nossos inimigos, ou que são os nossos concorrentes, ou que são os impedimentos para as nossas realizações. É tempo de você olhar os pais e falar: eu preciso dos meus pais. Eu acho que eu queria ter uma liberdade, mas sem eles, eu não seria nada. Até o momento em que eles viverem nessa terra, você tem que honrá-los. É o tempo de nós, como cônjuges, olharmos para os nossos cônjuges com um olhar diferente. Não como alguém que está lá para me atrapalhar, mas alguém que está lá para eu amar, para eu cuidar, para eu entender, para eu me entrosar, para eu me relacionar. Tem até uma piadinha, acho que foi no WhatsApp que eu recebi um dia, que dizia assim: faz tanto tempo que eu já estou com a minha esposa dentro de casa que até descobri que ela era uma pessoa boa. Eu até descobri que ela era uma pessoa boa. É uma brincadeira, mas que com certeza é uma verdade na vida de muitos. É tempo de nós, enquanto empregados, nos reavaliarmos. E dentro de toda a perspectiva da queda de emprego, repensar e saber se você vai ser uma das pessoas que você vai ser aproveitada na empresa. Pelos teus méritos. Por você estar fazendo as coisas corretas. Por você ser um cidadão que está fazendo bem o seu home office. Ou por você estar louco para trabalhar e não somente para receber o seu salário. É um tempo dos patrões reavaliarem e saber como eles têm dirigido suas empresas, cuidado do seu RH. É um tempo de nós, como cristãos, nos reavaliarmos e saber que vida de cristão nós estamos tendo. É um momento de nós, como seres humanos, nos reavaliarmos. Você está dentro de casa, você está pensando na sua comida só? Você está dentro de casa e está pensando somente em guardar a tua casa? Está aproveitando e intercedendo pelas outras famílias, dando um alô para algumas pessoas? Está preocupado com o mundo? Com as coisas que estão se armando? Está intercedendo? Está reclamando? É um tempo de nós nos reavaliarmos. Porque esse momento de Deus sobre as nossas vidas é um momento muito precioso, é um momento de nós realmente, como eu falei, nos ressignificarmos, nos avaliarmos e olharmos. Porque nós não temos escapatória. Antes eu não queria ficar em casa, eu saía, agora eu não tenho que ficar em casa. Você está fazendo desse limão uma limonada? Ou você está fazendo cara feia? Porque assim como Paulo, muitos de nós fizemos planos, eu diria que todos nós fizemos planos e projetos, mas nós estamos nos sentindo presos. Só que eu quero que você abra lá em Efésios 6 e 20. Efésios 6 e 20. Que diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo, ele sempre falou que ele era prisioneiro de Cristo. E é isso que eu quero fazer você se sentir hoje. Prisioneiro na tua casa, mas não prisioneiro do governo, não prisioneiro do coronavírus, mas prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo por Cristo. Paulo, ele fala, eu sou embaixador em cadeias. Ele era embaixador, nós sabemos o que é embaixador. Embaixador representa um reino. Só que ele era um embaixador em cadeias porque ele estava algemado, mas não algemado às leis humanas, ele estava algemado em Cristo. Ele jamais, em nenhuma das suas cartas, em nenhum momento, Paulo se considerou um prisioneiro de César.
Ele se considerou um prisioneiro de Cristo. Ele se considerou amarrado em cadeias em Cristo. Embora Satanás sempre intentou contra ele, ele nunca considerou que Satanás fosse o agente do seu sofrimento. Mas ele sempre considerou que a sua vida estava totalmente no comando da agenda de Deus. Aí eu quero perguntar para você. Você acha que tudo isso que estamos passando é por causa do Dória? Por causa da China? É por causa do poder do coronavírus? Porque ele é um vírus muito letal? Não. É porque Cristo nos aprisionou. Para nós nos olharmos e vermos verdadeiramente quem nós queremos ser. O que essas cadeias estão fazendo comigo e com você? Qual a cadeia que você se sente amarrado? Em qual cadeia? A cadeia da política? Muitos cristãos se sentem presos pela cadeia da política. Eu estava lendo essa palavra, eu estava estudando Paulo. Eu olhei e falei, Senhor, a história se repete. Só que eu vou dizer para mim e para você qual que é a chave para que tudo isso acabe. Eu vou falar profeticamente. A chave é quando nós cristãos sermos verdadeiramente cristãos em casa. Porque nós não vamos conseguir sair lá fora de novo. Enquanto o povo de Deus não entender isso, Deus pode fazer esse vírus que morre com um sabãozinho parecer um monstro que não é. Porque os cientistas só não chegaram a uma fórmula correta porque Deus ainda não quis, porque a ciência é de Deus. Paulo foi açoitado. Paulo foi escarnecido. Sofreu naufrágio. Foi espisoteado. Foi aprisionado. Foi encarcerado. Foi humilhado. Passou fome. Passou necessidade. Mas ele sempre olhou todos os acontecimentos na perspectiva do propósito e da soberania de Deus. Nós estamos enxergando tudo isso como? Eu fico impressionada como às vezes uma pessoa que é da medicina, ou às vezes nem é tão da medicina, só porque entrou no sistema. Eu não estou criticando ninguém, viu, meus queridos? Eu estou simplesmente dizendo que às vezes nós queremos arrumar respostas para aquilo que Deus já mostrou para nós. Não quero arrumar respostas. Eu, como economista, poderia colocar um monte de detalhes aqui. Em relação à política, em relação à economia. Mas eu não estou preocupada com isso. Porque Deus é soberano sobre tudo isso. Nós temos que aprender a saber em que cadeias nós estamos encarcerados e algemados agora. Qual cadeia você quer estar? Tem gente que pegou essa cadeia e colocou mais uma, né? Qual a guarda que está todos os dias com você? Paulo tinha um soldado da tropa de elite todos os dias com ele. E sabe o que ele fazia com isso? Ele evangelizou um por um. Em uma das cartas, ele fala assim, que todos os soldados passaram por ele, durante aqueles 2 anos. Tem uma das cartas, meu Deus, que eu não lembro qual, mas você que já leu a Bíblia vai lembrar, eu devia ter notado o versículo, que ele fala assim, olha, cumprimenta os da casa de César, acho que não sei se é Filipenses, cumprimenta os da casa de César. Sabe de que ele estava falando? Dos evangelistas dele. Sabe quem eram os evangelistas dele? Os soldados que aderiram ao evangelho porque estavam aprisionados com Paulo, porque estavam cuidando de Paulo. Aí eu pergunto, nós estamos dentro de casa, às vezes temos a oportunidade de cuidar da nossa casa com 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, e às vezes algum gato pingado da sua família que você ainda consegue ir lá tomar um café, escondido, porque tem até medo. Qual a oportunidade que você está tendo? O que você está fazendo com essa oportunidade? Paulo, durante 2 anos, foi o tempo suficiente para que todos passassem por ele, e muitos, a história diz que muitos, e Paulo referenda isso, muitos se converteram, e esses que se converteram, converteram as suas famílias, que converteram os amigos, que converteram mais, e o reino de Deus ia crescendo dentro das cadeias de Paulo. Ele fala assim,
que ele considerava-se um embaixador em cadeias. Ele estava preso, mas a palavra de Deus estava livre. Você pode estar preso na tua casa. Você pode estar preso, mas a palavra de Deus está livre. Nós nunca tivemos tanta oportunidade, meus queridos, de entrar na internet e trazer uma palavra para aquele que está desassistido, para aquele que está procurando alguma coisa, porque ninguém mais tem dinheiro para ficar comprando na internet, ninguém mais tem, todo mundo está tendo tempo de mexer nisso aqui. Os jovens mais do que nunca estão tendo tempo. Agora nos grupos de WhatsApp, você tem levado uma palavra para aquele jovem que talvez esteja sorrindo, mandando carinha de sorriso para você, mas está depressivo, talvez esteja até se cortando em casa? Qual palavra nós temos disseminado? Eu vejo pessoas gastarem, gente, me perdoe, eu não estou criticando ninguém. Eu estou tentando trazer para nós essa responsabilidade de nós sermos verdadeiramente luzeiros dessa terra, luz dessa terra. Porque basta você visitar uma pessoa, visita uma família, ora com ela, que você vai ver como as pessoas estão necessitadas. Mas no Facebook elas estão colocando uma carinha alegre. No WhatsApp ela está colocando um emoji sorrindo. Mas na hora que você liga e você fala assim, irmão, meu querido, meu vizinho, minha vizinha, como você está? Como você está hoje no Dia das Mães? Como você está sem seu filho hoje? Como você está? Nós podemos estar presos, enclausurados, mas o que mais nós aprisionamos, onde nós nos sentimos aprisionados? Paulo considerava o evangelho mais importante que o evangelista. Isso aqui eu peguei de um estudioso, achei tremendo. Paulo considerava o evangelho mais importante que o evangelista, a obra mais importante que o obreiro. O evangelho é mais importante do que as suas cadeias. A obra é mais importante do que o obreiro. Nessa prisão, querido, foque sua atenção para as coisas de Deus e não para si mesmo. Foque a sua atenção em mudar a tua casa. Não somente pintar, porque a construção, as empresas, os depósitos de material para construção estão batendo recordes de venda. Os mercados. Nós estamos aproveitando e ficando em casa para engordar. Alguns para pintar a casa, dar um jeitinho. Eu estou dando um jeitinho, às vezes, algumas coisinhas a gente está mexendo em casa também. Mas o que mais você está fazendo na sua casa? O que mais você está fazendo com essas cadeias? Em qual cadeia você está amarrado? Eu quero dizer para você, se você se sente amarrado pelas cadeias da política, pelas cadeias da economia, pelas cadeias do coronavírus, eu quero dizer que você está dentro, olhando na visão errada. Você tem que se sentir algemado em Cristo e por Cristo. O Senhor está dando a oportunidade de nós reformatarmos tantas coisas nas nossas vidas. Paulo, ele não granjeou riquezas. Mas ele enriqueceu a muitos, ele não tinha nada, mas ele possuía tudo. Paulo não teve um filho natural. Mas ele teve muitos filhos espirituais. Quantos filhos você tem gerado? Ele não tinha família, mas as cartas dele orientaram as famílias de Cristo até hoje, as famílias do mundo até hoje. Filipenses 1:12. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo
se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Queridos, em nenhum momento Paulo atribuiu a Satanás, ou a César, ou a Nero, ou a Roma, ou a quem quer que seja, as situações pelas quais ele passava. Ele sempre atribuiu a um propósito maior de Deus na vida dele. Qual o propósito que está nos impulsionando hoje? O que nós estamos fazendo com esses tempos mais preciosos? Eu quero falar para você, olha, muitas vezes, ao invés de nós somente, porque você tem que orar, somente orarmos para o nosso governo tomar as decisões corretas nesse momento, somente orarmos para não ter uma terceira guerra mundial, ou para a pandemia subir o pico, porque todo mês tem um pico, todo mês tem um período de pico. Ao invés de somente orarmos por isso, porque também temos que orar, vamos fazer a nossa parte enquanto cristãos, vamos aproveitar esse tempo, porque o tempo de Paulo foi 2 anos para ele pregar para a guarda pretoriana. Agora existe um tempo de Deus para que nós nos reavaliemos, para que nós reformatemos as coisas nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, com o teu esposo, com os teus filhos, com os teus pais, com a maneira de você ser um empregado, com a maneira de você gerir o seu negócio, com a maneira de você lidar com as coisas de Deus. Eu pergunto, querido, eu pergunto sem receio nenhum, quantos cultos familiares você fez nesses dias? Quantas séries da Netflix você assistiu? Cheia de palavrão. É uma coisa... Não tenho nada contra. Também gosto de assistir. Eu não consigo assistir uma série, porque... Eu não consigo dar recorrência, porque eu não consigo priorizar isso. Ainda mais agora estudando. Os trabalhos ocupam bastante tempo. Não tem problema nenhum se assistir uma série da Netflix, mas quantos cultos você parou para fazer na tua casa? Quanto tempo você parou para orar? Ou a gente só ora quando a gente está com uma situação terrível? Quanto tempo você parou para ligar pelo WhatsApp? Ligar. Não gasta nada. Para alguém falar, querido, eu sinto que você não está bem. Eu não sei como está a tua vida, mas eu só queria orar por você. Você vai ver que a pessoa vai chorar. E você vai se sentir um pouco mais luz dessa terra e sal desse mundo. Esse é o tempo que Deus tem para nós. Esse é o tempo que Ele está nos dando. É o tempo de nós nos sentirmos algemados. É o tempo de nós estarmos aprisionados em cadeias com Cristo. É o tempo de nós lembrarmos que nós somos prisioneiros sim, mas dele, prisioneiros nele, prisioneiros para levarmos as boas novas, a começar do nosso micromundo, da nossa casa, do parceiro que dorme do lado na tua cama todos os dias, do teu filho que está no outro quarto, do teu pai, da tua mãe, que talvez não sejam idosos e você ainda tem acesso a ele, ou se você ainda mora com eles. Eu não tenho mais os meus. Isso dói. Eu vejo tanta gente perdendo oportunidades lindas. Todas essas coisas, Paulo fala na sua carta aos Filipenses, contribuíram para o progresso do Evangelho. Que progresso? Eu pergunto para mim e para você. Qual o progresso do Evangelho na minha e na tua vida nesse tempo de coronavírus? Nós nos tornamos mais especialistas da palavra ou mais especialistas em saúde e em política? Nada contra você buscar informações sobre essas áreas, entenda. Nada contra. Mas a gente conversa com outros líderes e com pessoas mais maduras. As pessoas olham e falam assim, eu passo pelo Facebook, eu não escrevo mais, porque eu fico olhando como o povo perde tempo.
Não tem nada contra você colocar suas opiniões, querido. Mas até onde essas cadeias estão me levando e te levando? A quem você se sente aprisionado? A guarda pretoriana não era nenhum incômodo para Paulo. Era uma oportunidade. Ah, é só um soldado. Não era só um soldado. Era mais um da casa de César. Que ele tinha oportunidade de pregar, de trazer a palavra de Deus e de fazer com que essa vida alcançasse muitas outras vidas. Para encerrar, eu lembro de um testemunho de um homem de Deus que eu ouvi, de um pregador. Acho que o nome dele era Yosef Akira. Um pregador, quem quiser. Ele era judeu e se converteu. Ele se converteu quando ele ainda era um judeu. Ele ia para o quarto dele, se trancava e durante todo o sábado ele assistia ao Sabadão Sertanejo. E como ele era judeu, os pais não gostavam que ele assistisse aquilo, então ele assistia porque ele gostava daquilo. Isso é um testemunho que eu vi na internet, testemunho dessa pessoa, desse pregador. E aí ele disse que ele estava ali todas as noites e um dia entrou um homenzinho anão naquele Sabadão Sertanejo e começou a cantar e naquele momento ele sempre reservava 5 minutos, se eu não me engano, do tempo do Gugu Liberato para poder pregar. Era Nelson Ned. Não sei se alguém lembra, alguém conheceu ele. Ele pregava 5 minutos. E Nelson Ned pagava para estar ali. E aí ele disse que numa dessas idas de Nelson Ned, ele começou a escutar Nelson Ned pregar. Ele era um jovem de 20 e poucos anos, né, o rapaz, o Yosef Akira. E aí ele, assistindo, ele se converteu. E ele não podia falar para os pais dele. Então ele se trancava todas as vezes, assistia Sabadão Sertanejo e aguardava a pregação de Nelson Ned. E ele se converteu, e depois quando ele se converteu, os pais não gostaram, etc. Eu não lembro qual era o desfecho, se ele tinha saído de casa. Bom, sei que ele virou um grande pregador. E ele começou a pregar, ele era um judeu convertido ao cristianismo, por causa da pregação que ele ouviu de Nelson Ned. E ele alcançava multidões, ele pregava. E um dia ele foi pregar numa igreja, se eu não me engano, no Morumbi. Uma igreja muito grande, muito vasta. Já havia passado alguns anos, ele foi pregar. E quando ele estava pregando, acabou o culto. E no final veio uma mulher. E falou assim: pastor, eu trouxe meu irmão aqui. Se eu puder orar por ele, ele está com muita depressão. Ele está doente, está com muita depressão. Aí ele disse: tá bom, pode trazer. E ela falou: ele está lá no fundo. Ele olhou no fundo e não viu ninguém. Ele falou: ele está lá sentado, era um anão. Ele foi até lá. E esse anão chegou para ele e falou assim: presta atenção. Eu gastei toda a minha fortuna. Eu gastei toda a minha riqueza para poder pregar o evangelho. Eu paguei programa de televisão todos os sábados para pregar. E eu estou no fim da minha vida e sinto que eu não consegui converter uma pessoa. Eu estou tão frustrado porque nem para isso eu servi. E era Nelson Ned, chorando, para o Yosef. A Yosef falou assim: não pense isso. Durante todos aqueles anos que você pregou, eu assisti. E foi através da tua palavra que eu me converti. E hoje, você não pode alcançar multidões, mas a sua voz, ela alcança através de mim, porque a minha voz alcança multidões por causa da sua pregação. Eu sou fruto da tua pregação. Eu sou fruto do evangelho que você pregou. E você não pode ir com as suas pernas onde eu vou, mas onde eu vou, milhares e milhares de pessoas se convertem ao evangelho por causa de você. Nelson Ned chorou, chorou, chorou. E descobriu o que Deus fez através da vida dele, que nada foi em vão. E por que eu quis trazer isso? Às vezes nós olhamos e falamos assim: na minha casa, para quem que eu vou falar? No Facebook, para quem eu vou pregar?
você tem que lançar semente, porque o crescimento é o Espírito Santo de Deus que vai dar. Que nós possamos, em nome de Jesus, quero que você incline a tua cabeça agora, curve suas cabeças. Quero trazer um momento de reflexão em cima dessa palavra. E quero pedir para você, em nome de Jesus, que você, no meio dessa situação, no meio de tudo que nós passamos, você venha encontrar a força do Senhor para poder fazer com que realmente esse tempo seja remido, mas esse tempo vai ser remido não por uma ação econômica, não por um decreto, esse decreto tem que vir dos céus, e quem vai mover esses céus é a minha atitude, é a sua atitude, porque essas cadeias que estão nos algemando não são as cadeias da guarda pretoriana, mas são as cadeias de Cristo, e é nessas cadeias que nós temos que nos sentir aprisionados. Nós somos verdadeiramente prisioneiros da cruz, prisioneiros de Cristo, para poder fazermos a transformação que começa nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos entes queridos, na vida dos nossos parentes e de todas aquelas pessoas que a tua voz, como filho de Deus, como alguém enviado de Deus, possa alcançar. Então quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que todo aquele que se sente prisioneiro, venha, Senhor Jesus, Pai, mudar esse foco, que o Senhor venha fazer realmente uma metamorfose, uma metanoia nas nossas almas e nos nossos corações, para que nós não venhamos a sentir que nós estamos sem expectativas, mas que nós estamos dentro da sua expectativa, dentro do seu propósito, que nós somente possamos nos alinhar a Ele e fazer, Senhor Jesus, com que esse tempo seja remido, para que o teu reino cresça, para que, Senhor, nós venhamos a ser verdadeiramente, Senhor, prisioneiros do Senhor, em nome de Jesus, porque essa prisão no Senhor, ela nos dá liberdade, e ela não nos corrompe, e ela não nos sufoca, e é assim que eu quero pedir ao Senhor, que nós venhamos a nos sentir a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Hoje você não tem oportunidade melhor, né, meninas? Se vocês estivessem aqui, eu sei que vocês iam concordar. Nós muitas vezes não queremos um vestido, uma joia. Essas coisas são boas, mas o que nós mais queremos é um filho que nos ame, é um filho que lembre-se de nós, é um filho que nos abrace e fale: pai, mãe, eu te amo. E a gente sentir esse amor verdadeiro, não amor interesseiro. Isso é o que nós mais desejamos. Mais do que o que os presentes em shoppings podem comprar. Nós queremos a paz no nosso lar. Nós queremos o amor do nosso esposo. Nós queremos a preocupação do nosso esposo. Queremos que os nossos filhos nos olhem não somente como aquela que cozinha, aquela que lava, passa, aquela que ajuda no sustento, aquela que dá o remédio na hora certa, não. Mas aquela que foi usada por Deus para te trazer a vida. E que incondicionalmente te ama. Incondicionalmente faria tudo por você, filho. E faria de tudo por você também, esposo. É somente esse amor que é o maior desejo dos nossos corações. Não é, meninas? Amém? Deus abençoe a todos.